da melhor forma possível nessa instrução, nesse direcionamento. E ontem eu parei, né, para planejar as aulas e eu vi, né, as outras atividades que o professor postou e vocês estão de parabéns, né? Grande quantidade dos alunos fizeram a entrega das atividades que eu verifiquei lá ontem, hoje de manhã já continuaram entregar isso mesmo, continue fazendo, né, dando esse orgulho aí aos pais de vocês. Esse é um modo também de retribuir todo o carinho e amor, né? Uma das formas ali que meu pai ficava bastante feliz comigo é quando eu chegava com uma boa nota, que eu me esforçava para estudar, e eles sentem conforto, eles sentem paz quanto a gente vai seguindo aí os caminhos, né, que a gente começa a caminhar com as próprias pernas, vai ganhando a nossa independência, e uma forma de vocês retribuir todo o amor que vocês têm pelos pais, né, de vocês é estudando, você pode ter certeza que eles vão ficar muito felizes. Agora vamos aqui, né, para o que realmente interessa, não tem para onde correr, vamos aqui para mais uma aulinha de matemática aqui, ó, vamos dar continuidade, né, o professor Felipe, ele falou com vocês, né, a respeito aí, né, eu vi que tinha um vídeo lá falando de proporção e propriedade das proporções, na última aula eu acompanhei, né, e ele passou as atividades lá da página 214 e 215. Antes de começar a resolver essas atividades, eu queria, né, debater um pouquinho com vocês sobre o que é proporção. Né, se a gente for avaliar a palavra, né, do seu modo estrito, né, do seu modo mais formal, né, alguém conseguiria me dizer, né, o que significa a palavra, no caso, proporção? Vocês conseguem, não levando para o lado matemático, né? Vamos esquecer um pouco esse lado matemático. Assim, eu sei que mas eu não sei muito explicar. Sim, coloca para o que você consegue expressar. Tipo como assim, por exemplo... Ai, pera, deixa eu pensar em um exemplo aqui. Você consegue... você sabe fazer bolo? Ou já ajudou a mamãe a fazer bolo? Sim. E aí, os ingredientes, eles têm que ter alguma proporção? Tem. E aí, agora vê se você consegue aí me explicar o que você ia falar. É tipo meio que... Tem, por exemplo, sei lá, que nem você falou do bolo, tem uma grande quantidade de farinha. Só que eu vou usar só uma proporção daquela farinha. Isso, né? Às vezes, né, fica até difícil explicar uma coisa que é tão óbvia, né? E que, por exemplo, por que tá de dia? Aí você vai falar, por que tá de dia? Porque o sol tá ali, né? Uma coisa, a parte da proporção é uma coisa muito lógica que às vezes fica até meio difícil, né, de explicar. Por exemplo, se você usa 1 grama, por exemplo, para fazer um bolo, né? Então 1 grama para fazer um grama de fermento, né? Você coloca lá 1 grama de fermento para fazer, no caso, um bolo. Um bolo. Se você fosse, por exemplo, fazer 2 bolos, né? Vou colocar aqui, ó, 2 bolos. Você usaria quantos gramas de fermento? Seria o quê? 2. 2 gramas. Vocês concordam comigo? Né? Uhum. Então, às vezes, a proporção, a gente não precisa explicar ela do seu modo mais formal. A gente pode explicar ela utilizando a lógica. E é isso que é muito importante, porque em nenhuma prova de exames vestibulares, de pais, né, de entrevistas de emprego, vai estar lá perguntando, explique o que é proporção. Não vai cair isso na prova, explique o que é proporção. Né? Eu quero saber se vocês sabem a ideia de proporção, a lógica de proporção. Igual aqui esse exemplo que eu falei. Veja bem, se no caso aqui, ó, 1 grama de fermento, eu faço 2 bolos, eu faço um bolo, então 2 gramas, se eu tiver 2 gramas, eu vou fazer 2 bolos. Então, né, então é essa lógica que nós vamos tentar compreender agora. E para a gente compreender um pouco melhor essa lógica, professor, né? Nessa MT2 desse bimestre vai cair quantos capítulos?
Ó, o terceiro bimestre, né, para essa provinha que nós vamos fazer, vai ser, né, É o capítulo... NT2, né? Do terceiro mêstre? Oi? É NT2 agora que vai vir, né? Do terceiro mêstre? Isso, a NT2, ó. Vai ser a unidade 7. A unidade 7 começa lá na página 200. E aí a gente está no segundo capítulo, tá bom? Página 200, Ah, tá. unidade 7. Grandezas proporcionais. Se eu não me engano, Então, tem regra de 3 aí, né? isso, tem regra de 3 que vocês vão entender que é bem facinho, bem facinho, bem A facinho. minha irmã falou que é facinho. É, bem fácil, e vocês vão utilizar o resto da vida. Vocês podem ter certeza que vai, né? A regra de 3. Principalmente quem pretende seguir as carreiras ali de enfermagem, de medicina, de nutrição, né? De culinária, essas carreiras utilizam muito a proporção, né? E mais na frente eu coloco alguns exemplos do porquê que essas, né, carreiras utilizam muito a proporção e a regra de 3. A gente vai desenvolvendo essa conversa quando estivermos estudando regra de 3, que vai ter um capítulo que a gente só vai estudar regra de 3 simples e regra de 3 compostas. E aí, voltando, né, na parte aqui de proporção. A proporção, ela vai ser a comparação entre dois dados. Como assim a comparação entre os dois dados? No exemplo anterior do bolo que eu falei, olha só, com 1 grama de fermento, eu faço um bolo, certo? Então, veja bem, com 2 gramas de fermento, eu vou fazer quanto? 2 bolos. Vocês concordam que esses 2 resultados que eu coloquei, né, no caso aqui, ó, para o primeiro bolo e para o segundo bolo, vocês concordam que essas duas razões, né, quando eu falo de razão, essas duas divisões, vocês concordam que elas são iguais? Por exemplo, ó, 1 dividido por 1 é quanto? É 1. 2 dividido por 2 é quanto? É 1 também. Então, por mais que mude os resultados, sempre a proporção vai estar expressando que uma coisa é igual à outra. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se com 1 grama de fermento eu faço um bolo, com 2 gramas eu vou fazer o quê? 2 bolos. E uma coisa, né, um dado, uma razão, no caso aqui é uma razão, né, primeira razão, segunda razão, elas são grandezas, no caso, iguais. Mas quando eu falo de grandezas, né, o que significa, no caso, a palavra grandeza? E isso daqui eu acho muito importante vocês saber o que significa a palavra grandeza. Grandeza é tudo aquilo que eu coloco uma unidade de medida. Então, tudo aquilo que eu coloco uma unidade de medida, eu posso expressar e chamar de grandeza. Então, por exemplo, R$2 para 2 crianças, né? Então, olha só, crianças seria o que? A minha medição, né? As notas, as cédulas, as moedas reais que eu estou falando, também seria uma outra medição. Por exemplo, para 2 colheres de arroz, eu coloco 1 de feijão. Então, olha só, o 2 e o feijão, né? O 1 e o arroz, ali são grandezas, no caso que eu consigo trazer alguma medição. Deixa eu ler aqui o que está escrito no chat, né? A Monique escreveu aqui, né? Muito obrigado, Monique, Rafael, né? Não achou a pasta, eu verifico para você daqui a pouco, Rafael, a sua pasta, tá bom? O que aconteceu que você não achou a pasta, e aí a gente estende um pouquinho mais esse prazo aí. Mas olha só, para a gente compreender um pouquinho melhor, eu vou, no caso, ler esse enunciado aqui junto com vocês. Por exemplo, ó, a Organização Mundial da Saúde, né, OMS, as siglas, órgão da ONU que trata de temas ligados à saúde, recomenda um médico para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, que eu preciso de um médico, certo? De um médico, e eu vou escrever aqui, ó, um médico para quantos habitantes? Para 1.000 habitantes. E aí eu vou colocar só assim, ó. Vou colocar só assim, ó, um médico, certo? Para 1.000 habitantes. Aí ele coloca assim, ó, nessas condições, quantos médicos deveriam ter uma cidade
com 50 mil habitantes. Aí a pergunta é essa. Então, olha só, eu posso criar uma tabela e dentro dessa tabela eu posso criar uma lógica. Por exemplo, aqui são os números de habitantes, aqui são os números de habitantes e aqui são a quantidade de médicos. Vocês concordam comigo o seguinte, ó, que se para 1.000 médicos eu preciso, ou se para 1.000 habitantes eu preciso de um médico, para 2.000 habitantes eu vou precisar de 2 médicos. Para 3.000 habitantes, 4 médicos. Para 4.000 habitantes, 4 médicos. Para 5.000 habitantes, 5 médicos. Para 6.000 habitantes, 6 médicos. E aí eu vou fazendo essa lógica, né, que não precisa fazer um por um, né, até chegar aqui à seguinte conclusão, né, que para 50 mil habitantes, eu vou ter, no caso aqui, 50 médicos. E aí eu poderia escrever da seguinte maneira: eu tenho um médico para 1.000 habitantes, então se eu tiver 50 médicos, eu vou ter a capacidade de atender 50 mil habitantes. Então seria só uma lógica no caso ali de proporção. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Agora eu vou escrever, né, apenas esses números. Ó, vou escrever aqui, ó, um médico para 1.000 habitantes. Para 1.000 habitantes. Então, Então, basicamente, proporção é isso? Isso, só isso. Não tem mais nada além disso. Não tem mais nada além disso. E a gente tem que ter esse entendimento final, ó. E agora o entendimento final é esse daqui, ó. Para 50 médicos, eu vou precisar de 50 mil habitantes. Agora, esse entendimento aqui ele é muito importante. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa primeira grandeza aqui, ó, ela é igual a essa outra grandeza. Como assim igual? Lembra da simplificação de fração que a gente fazia? Que a gente simplificava a fração? Essa fração aqui, ó, Professor, mas, por exemplo, um exemplo assim, tipo, quando for fazer atividade, aí geralmente vai ser, tipo assim, para descobrir quanto que é para, tipo, por exemplo, aí que você falou, 50 médicos, tem que ter 50 mil habitantes. Aí, basicamente, quando a gente for fazer atividade, tem que descobrir quantos, de tantos, por exemplo, aí, quantos médicos, para quantos habitantes? Exatamente, e é isso que eu vou ensinar vocês aqui daqui a pouquinho, né? Porque aqui o resultado ele já me falou o resultado aqui na tabela. E quando ele não fala, e se não tivesse essa tabela aqui, como é que a gente ia descobrir, né? Como é que a gente ia descobrir que era no caso 50 médicos? A próxima virada de página que eu fizer vai ser justamente para entender isso, né? Para entender como que eu cheguei que era 50 médicos. Mas, nesse momento, eu quero que vocês entendam apenas o seguinte, que esse lado aqui, ó, certo? 1 para 1.000 é igual a 50 para 50 mil. Né? Como que eu vou entender que uma coisa é igual à outra? Que eles são proporcionais? Né? Eu vou entender fazendo a simplificação. Vocês concordam comigo que essa fração não tem como mais simplificar? Não tem como mais simplificar. Eu não posso dividir o 1 por ninguém, também não posso dividir o 1.000. É uma fração irredutível, lá da nossa aulinha de fração. Né? Então, veja bem, então eu vou fazer o seguinte, ó, 1 para 1.000, vou escrever aqui novamente. 1 para 1.000, vou escrever aqui novamente. É igual. Agora, essa fração aqui eu consigo simplificar. Por exemplo, ó, esse último zero, eu posso cortar com esse último zero. Vocês concordam comigo? Eu posso cortar. Vou até utilizar mais fácil. Aí resultou em quem? Resultou em 50, certo? Para, no caso agora, 5.000. Agora resultou 5 para 5.000. Porque eu tirei ali os 2 zeros. Mas mais ou menos é tipo o que simplifica, e aí. Isso. Agora eu vou fazer essa simplificação. Agora veja bem o que eu vou fazer. Ó. Agora, ó, 1 está para 1.000, continua para 1.000, é igual. Agora, olha só, eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Vou dividir em cima e embaixo por 5. 5 dividido para 5 é igual a quanto? Igual a 1.
E dá 500, né? 500? 5 mil dividido para 5 dá quanto? 1.000, Hum, né? Se eu tenho 5 mil reais, vou mil. para 5 pessoas, cada uma vai ficar com quanto? Com 1.000. 1.000. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando eu faço essas simplificações de um médico está para 1.000 habitantes, de 50 médicos está para 50 mil habitantes, o que eu estou querendo dizer é que essas duas grandezas, elas são o quê? Proporcionais. Porque quando eu faço a simplificação, eu sei que 1 para 1.000 é igual de 1 para 1.000. Então, eu tenho essas duas grandezas, né? Eu posso dizer que essas duas grandezas são grandezas proporcionais. Agora, né, isso aqui é só uma ideia geral, que eu quero que vocês entendam essa ideia geral, e eu vou até apagar aqui agora. Agora eu vou mostrar para vocês como que isso, né, cai nas atividades, nos exercícios, né? Deixa eu apagar aqui essa partezinha, vou apagar essa partezinha, e eu quero fazer, deixa eu ver aqui, o 9 e o 10 primeiro. O 9 e o 10 primeiro, né? Vou fazer o 9 e o 10 primeiro, porque ele está mais contextualizado, né? Não é tanto a conta matemática. Por exemplo, ó, uma pesquisa mostrou que na cidade X existe um médico para um grupo de 1.600 habitantes, beleza? Então, eu vou escrever aqui, ó. Então, eu tenho um médico e eu vou escrever isso na forma de razão. Né, lá da nossa primeira aulinha que eu fiz com vocês na semana passada, acho que foi isso, semana retrasada. Então, eu vou escrever aqui a razão. Como é que é a razão? Um médico, então eu vou escrever, ó, um médico para, no caso, 1.600 habitantes. Ok? Todo mundo está me acompanhando? Sim? Sim. Ok? Então, beleza. Ó. Se nessa cidade há 30 médicos, então eu vou fazer isso daqui, ó, são grandezas proporcionais, né? Se na cidade X há 30 médicos, então eu vou escrever aqui, ó, se na cidade X há 30 médicos, quantos habitantes tem a cidade? Então, qual vai ser o número que eu vou colocar aqui? Eu não sei. Então, eu vou lá. Tá, entendi. Tipo, um médico equivale a 1.600 habitantes. Isso. Um médico Então, atende... Então, meio que entre aspas, assim, bem entre aspas, a gente tem que meio que somar tudo. Isso, seria no caso, multiplicar, para a gente saber isso daí. Multiplicar. Então, tipo... O primeiro passo, né? O primeiro passo é justamente esse. O primeiro passo é justamente esse. É montar as duas razões. A gente monta as duas razões, um médico para 1.600 habitantes, coloca o sinal de igual e compara com outro dado que eu vou ter, né? Eu vou comparar com outro dado que eu vou ter. Qual outro dado que eu tenho? 30 médicos. E aí ele pergunta, quantos habitantes tem a cidade? Eu não sei. Aí eu coloco um X. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar minha caneta vermelha aqui, ó. Vou pegar minha caneta vermelha e vou multiplicar cruzado. Como assim multiplicar cruzado? Ó, vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes X e vou colocar aqui, ó. 1 vezes X é igual a quanto? X. Certo? Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 1.600 vezes 30. Agora eu vou multiplicar. Opa, falhou aqui minha caneta. Deixa eu dar um Ctrl Z. Né? Aí, então, eu multipliquei, ó, x vezes 1 dá igual a x. Agora, eu vou multiplicar 1.600 vezes 30. Agora, vai ser aqui, ó, 1.600 multiplicado por 30. Então, vai ser aqui, ó, x é igual 1.600 vezes 30 dá igual a 48 mil. 48 mil. Agora, vamos entender o que esse problema está dizendo? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, um médico, ele atende 1.600 habitantes, certo? 1.600 habitantes. Então, 30 médicos, ele tem a capacidade de atender quantos? 48 mil habitantes. É apenas isso o exercício. Todo mundo está comigo? Conseguiram acompanhar? E aí, deu para entender? Alguém quer que eu volte à explicação? Pode voltar, por favor? Posso voltar com certeza. Deixa eu pegar minha super mega borracha aqui
colocar ela aqui de forma maior e nós vamos apagar e montar o probleminha do zero. Olha só, todo problema de proporção, ele tem 4 dados. O que é 4 dados? Ó, por exemplo, ó, o primeiro dado que ele dá aqui, ó, vai ser o quê? O primeiro dado que ele vai dar é, no caso aqui, ó, um médico. Né? Então, o primeiro dado é um médico, certo? O segundo dado que ele dá vai ser o quê? Né? 1.600 habitantes. Então, vou escrever aqui, ó, 1.600 habitantes. Escrever só assim. Ele vai dar um terceiro dado também. Qual é o terceiro dado? 30 médicos. Então, o terceiro dado vai ser 30 médicos. 30 médicos. E o quarto dado, ele não me fala. É uma incógnita, é uma interrogação. E aí, esse quarto dado que eu tenho que descobrir. Nessa ordem, certo? Nem sempre nessa ordem, né? Eu escrevi nessa ordem, mas nem sempre é nessa ordem. Tem que ler e interpretar o problema. Então, olha só. Então, eu vou escrever assim, ó. Um médico tá para quantos habitantes? Um médico tá para atender 1.600 habitantes. Então, 30 médicos pode atender que capacidade? Não sei. Não sei qual é a capacidade que ele pode atender. Então, eu coloco um X, porque eu não sei. Agora, o que eu faço? Multiplico o cruzado. Vou multiplicar, ó, X vezes 1. Vou multiplicar X vezes 1. X vezes 1 vai ser igual a quanto? A X. E aí eu coloco o sinal de igualdade. Então, eu multiplico o cruzado, coloco o resultado, depois eu coloco o sinal de igualdade. Agora eu multiplico o cruzado de novo, ó, 1.600 vezes 30. Agora eu multiplico aqui, ó, 1.600 multiplicado por 30. 1.600 multiplicado por 30. Então, X vai ser igual 1.600 vezes 30. 1.600 vezes 30, isso vai dar igual a 48 mil habitantes. Então, eu posso agora, né, dizer o seguinte, ó, que um médico atende 1.600 habitantes, então 30 médicos vai atender 48 mil habitantes. A lógica é essa. Ok? Deu para entender? E aí, galerinha? Deu para entender? Escrevam no chat aí. Deixa eu ler aqui no chat aqui se vocês estão escrevendo aqui, ó. Deu. Deu? Perfeito, então. Deu. Beleza, muito bem. Podemos passar para a questão número 10? Então, vamos passar para número 10. Número 10 aqui, questão número 10. Questão número 10, ele diz o seguinte, ó, para fazer um refresco, mistura-se suco concentrado com água na razão de 3 para 5. Então, a gente tem que entender o que é essa razão de 3 para 5, né? Lembra que eu falei o que significa razão? Razão é o quê? É o mesmo que divisão, é o mesmo que quociente. Lembra que a divisão ela tem esses nomes? Né? Então, ele diz o seguinte, ó, para fazer um refresco, mistura-se suco concentrado com água. Né? Aí ele pega e fala, na razão de 3 copos de suco concentrado para 5 de água. Então, eu vou escrever aqui, ó, para fazer um refresco, mistura-se suco concentrado com água na razão de 3 para 5. Então, eu vou colocar assim, ó, vai ser 3 copos de suco concentrado, certo? Para, no caso aqui, ó, 5 copos, no caso aí, ó, para 5 copos de água. Ok? Deu para entender isso daí? Então, olha só. Para fazer um refresco, mistura-se suco concentrado com água, na razão de 3 copos de suco concentrado para 5 copos de água. Para fazer o suco, procede dessa forma. Aí ele coloca assim, ó. Aí eu vou colocar o sinal de igual. Aí ele diz o seguinte, ó. Nessas condições, 9 copos de suco concentrado deve ser misturado a quantos copos de água? Então, eu vou colocar, ó,
9 copos de suco, certo? Vai ser para X copos de água. Vocês concordam comigo? Então, ó, 3 copos de suco, você coloca 5 de água. Então, para ser 9 copos de suco, eu vou colocar quantos de água? Eu não sei, vou fazer a continha. Então, eu vou escrever aqui agora, ó, só a parte matemática. 3 sucos equivale a 5 copos de água? Isso. E 9... Aí tem que descobrir agora, né? O 9. Isso. Alguém consegue fazer de cabeça, pela lógica? Olha só. Só que eu preciso... Peraí, eu preciso... É 9, 5... É 10? Ó, olha só. Se fosse, ó, 3 copos de suco, eu coloco 5 de água. Se eu dobrar, se eu colocar 6 copos de suco, eu vou ter que dobrar o de água, não é? É 10, não? O 10. Não, Né? 15. É 15. 15, né? Então, se eu colocar 9, eu tenho que dobrar mais uma vez. E aí cairia para 15. Mas a gente vai descobrir isso de outro jeito. Um outro modo de fazer que eu gosto também é o seguinte, eu vou escrever assim, ó. 3 de suco para 5 de água. É igual a 9 de suco para X de água. Pronto, agora o que eu faço? Vou pegar minha canetinha aqui vermelha e vou multiplicar cruzada. Vou multiplicar, ó, x vezes 3. X vezes 3 vai dar quanto? 3x. E aí eu coloco o sinal de igual. Agora eu multiplico cruzado de novo, ó. 5 vezes 9. Vou multiplicar 5 vezes 9. Aí continuo resolvendo. Vai ficar 3x é igual 5 vezes 9, 45. Ok? Agora, olha só, o 3 passou multiplicando, não foi? O 3 está multiplicando x, né? 3 vezes x. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 45 dividido por 3. 45 dividido por 3 é igual a 15 copos de água. Eu também poderia fazer, sabe como? Uma tabelinha. Olha só. 3, eu vou colocar assim, ó. 3S, 3 de suco, eu uso 5 de água. Então, se eu usar 6 de suco, eu tenho que dobrar. Eu vou utilizar 10 de água. Se eu colocar mais 3, né? Então, vai ser 9 de suco, então vai dobrar para 15 de água. Vocês concordam que são tudo proporcional? Se eu uso 3, eu tenho que utilizar 5 de água. Se eu uso 6, se eu dobro, eu tenho que dobrar a água também. Então, se eu triplico, né, porque 9 é o triplo de 3, eu tenho que triplicar também a água. Um outro jeito de entender, deixa eu arrumar minha caneta aqui, que ela aumentou a espessura. Um outro jeito aqui também, ó, de entender, ó. Aqui, ó, né, aqui é como se eu multiplicasse por 3, porque olha só, 3, né? No caso, 9 é o triplo de 3. Então, é como se eu tivesse multiplicado aqui por 3 e multiplicado aqui por 3. Então, 3 vezes 3 daria 9 e 5 vezes 3 daria 15. Então, se eu uso 9 copos de suco concentrado, eu tenho que utilizar 15 copos de água. Deu para entender? 7º ano, tudo certo? Professor, é muito facinho. É fácil, é bastante fácil. Nossa, professor. Mas, razão também é uma facinha. Dividir isso, e simplificar. É bem facinho. Então, ó, quem ainda não fez as atividades, por favor, faça, porque é bem fácil, certo? Bem fácil. Professor, eu vou fazer, que aí eu vou estudar agora os conteúdos. Eu faço. É porque eu não estava fazendo, porque eu não estava conseguindo fazer os cálculos. Aí não ia adiantar nada mandar. Aí é desse jeitinho aí que se faz. Todos esses exercícios, eles vão seguir essa mesma lógica. E aí, na próxima aula, a gente continua resolvendo alguns exercícios e vamos aí avançar no conteúdo. Beleza? Alguma dúvida? Posso finalizar a aula? Então, veja bem, turma, eu vou finalizar a aula aqui agora,